Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo, torcedora do Flamengo, tudo bem? Bom, espero que sim. Neste vídeo, eu quero comentar com vocês sobre o Ângelo, jogador do Santos, que neste momento é especulado como possível reforço do Flamengo. É um jogador que, de fato, poderia ser bem interessante para o Flamengo, né? Em vários aspectos. Eu quero concluir com vocês aqui por que ele poderia ser interessante. Também, como é que joga o Ângelo, né? E por que o Ângelo, tido como uma grande promessa do futebol brasileiro, quando tinha 16 anos lá na canteira do Santos, na base do Santos, por que ainda não se tornou esse jogador tão importante assim, uma vez que ele começou a jogar na equipe principal do Santos? O que aconteceu? E o problema que, na verdade, impede o Ângelo de jogar muito mais do que as pessoas acreditam que ele joga, inclusive, né? Muito mais do que ele joga, inclusive aquilo que ele jogava na base, né? O problema que o impede de jogar com a mesma qualidade que ele jogava antes, seria um problema também no Flamengo? Ou no Flamengo o Ângelo teria um ambiente muito mais propício a se desenvolver e a praticar um futebol com a qualidade semelhante daquela que ele apresentava quando tinha 16 anos lá no Santos. Estou falando 16 anos porque foi um momento em que ele ficou muito mais conhecido como jogador, naquele momento tido como espetacular, né? Então eu quero concluir com vocês sobre a validade dessa contratação. Antes disso, só chamar aqui rapidamente o patrocinador aqui desse canal, né? Que é a 1xBet, para você que curte uma aposta esportiva, né? Eu sugiro a você que use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá na 1xBet, que é um caso de aposta muito importante para você que curte uma aposta esportiva. Tira como a mais respeitável e confiável do mundo lá na Inglaterra. É uma casa de aposta que não fica te enrolando, uma casa de aposta que de fato entrega seus lucros sem nenhuma burocracia, né? Então, para você que curte aí realmente uma aposta esportiva, eu deixo a dica aí da 1xBet. E de quebra tem o jogo do Flamengo hoje. Vai ter muito dinheiro envolvido. Eu não gosto muito dessa história de apostar no time, no jogo do meu time do coração e tal, mas sem dúvida, se a gente olhar para essa aposta, é uma aposta muito interessante, muito mesmo. Eu diria para você que, evidentemente que o Flamengo é favorito, mas eu diria para você que eu ia em dois gols, né? No mínimo 2 gols nessa partida aí, né? Que o Flamengo faça 2-0, faça até 3, né? Mas eu colocaria 2 gols nessa partida. Pela Copa da Liga lá na Inglaterra vai ter o Manchester City contra o Bristol. Então eu acho até que dá para você fazer uma combinadinha aí com esses 2 jogos aí, que eu acho que realmente pode ser bem interessante aí, tá bom, gente? Então, se você não conhece ainda, usa o link que está na descrição do vídeo, se cadastre lá, depois pega o código promocional ANXJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, mas também para notificar que vale a pena investir aqui neste canal, tá bom, gente? Muito obrigado. Também temos aqui, rapidamente, né, o OneFootball, né, que é um aplicativo espetacular de futebol, que está entregando agora para você também, além de todas aquelas informações sobre o seu time do coração, aquelas ligas europeias, várias ligas europeias que o OneFootball sempre entrega, como a Bundesliga. Também tem agora os lances ao vivo. Então, por exemplo, nos jogos da Libertadores de América, pintou uma novidade ali em campo, um chapéu, uma bola na trave, um travessão, uma sainha e tal. Tudo isso você vai ter ali nos lances ao vivo, que é a nova novidade, né? Perdão aí para a redundância, do OneFootball, que todo mês entrega aí uma novidade para você, tá bom? Não tem ainda? Usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para baixar este aplicativo sensacional que é o OneFootball, tá bom, gente? Bom, fechando parênteses então, falando aqui do Ângelo. O menino tem 18 anos apenas, né? É um jogador que, na minha opinião, precisa ganhar um pouco mais de força física até, né? O que não o impede de ser bastante interessante. Acho que tem até um quê, algo de protagonista no jogo dele, né? É um jogador que pode realmente fazer muita diferença para o Flamengo. O Ângelo é um jogador canhoto, que atua sobretudo pelo setor direito do campo, gerando ali um trabalho de muita qualidade, ele é muito rápido, né? Muito rápido, quando chega perto da área faz aquele trabalho de facão, né? Sendo mais um meio campista ali de centro de área, né? Pronto para arrematar, para chutar, para dar assistência, pré-assistência. Ele é muito bom nisso, tem muita participação com pré-assistência e assistência. Na temporada de 2022 foi um dos grandes assistentes aqui do Campeonato Brasileiro. Foi também o rei dos dribles, né? O jogador que mais driblou no Campeonato Brasileiro em 2022. Drible, gente, com, assim, quase todos ele acerta, né? O percentual de acerto dele passa de 90%, né, dos dribles que ele tenta, né? Passa de 90% aí o percentual de acerto do drible do Ângelo. Na verdade, chegou a haver uma pesquisa que mostrava que o Ângelo era um dos grandes dribladores, um dos maiores dribladores do futebol mundial, gente. Então, este é o jogador que pode chegar no Flamengo. Pode também ser colocado no setor esquerdo, e nesse caso, evidentemente, vai muito mais ao fundo do campo, né? Quando chega no fundo do campo, aquele jogador que costuma fazer um drible, né? Ali faz um drible ou então ele faz um passe. Quando ele faz um drible, ele entra na área e aí se torna um jogador bastante letal, ou então acaba fazendo um passe ali curto para aquela região da pequena área ali, que acaba também sendo uma jogada bastante interessante para a equipe dele.
O Ângelo, como eu disse, é um driblador. O Ângelo, como eu disse, desperta interesse aí de muitos clubes já há um bom tempo. O Ângelo é tido como jogador, uma das grandes promessas do futebol brasileiro já há um certo tempo. Por que o Ângelo não desabrochou, digamos assim, no Santos? Gente, o Santos não vem apresentando uma equipe interessante nos últimos anos, né? E o grande problema do Santos é sobretudo o meio de campo. Em 2022, o grande problema do Santos era sobretudo criatividade no meio de campo. A gente via, por exemplo, Soteldo, né, numa ponta, o Ângelo em outra ponta, e a bola não chegava para eles. A bola não chegava, né? Então, quase sempre, este era o problema pelo qual o Ângelo não conseguia chegar às redes, fazer gol, né? A bola quase não chegava nele. Ele chegou a ficar um bom tempo sem fazer gols, porque a bola não chegava nele. Muitos torcedores entenderam isso, alguns não entenderam, né? E acabaram criticando demais o jogador. O jogador sentiu, mas em nenhum momento, por exemplo, ele abaixou a cabeça. É um garoto de muita personalidade, que gosta de estudar os seus próprios erros, né? Inclusive com declarações públicas sobre o seu nível, mostrando que realmente reconhece que o momento não é bom, que precisa melhorar, que vai fazer esforços para melhorar. E de fato, pelo que falam, ele realmente faz esforços sim, aprofunda o treinamento para tentar resolver o problema. O problema, contudo, não se resolve. Por quê? Porque não há, o meio de campo do Santos é um deserto de ideias. E tem sido assim já um bom tempo, foi assim, sobretudo na temporada passada. Para você ter uma ideia, o Camacho costuma ser titular do Santos. Camacho, que é um jogador que, enfim, ainda está enganando no futebol brasileiro, na meiuca de algum time aqui do futebol brasileiro. Então, na minha opinião, este é o grande problema. É sobrecarregado no Santos. Há uma expectativa que é absurda jogada sobre as costas do garoto, né? Há muita cobrança sobre o garoto. Então, quando o time não funciona, todo mundo espera que ele resolva as coisas. E nem sempre ele consegue. O Ângelo também é um condutor de bola, gente. Um condutor de bola em velocidade. Acho que nisso aí precisa evoluir um pouquinho em alguns pontos, mas era um condutor de bola em velocidade. Na minha opinião, também o que não funcionava, passava também pelo fato de que havia muita cobrança toda vez que ele pegava na bola. Então, se ele pegava a bola no meio de campo, a bola não chegava. Ele voltava para o setor de meio de campo para pegar essa bola e levá-la, conduzir ali até perto da área. Aí o que acontece? Às vezes dava certo, às vezes não dava. Quando não dava certo, todo mundo xingava o jogador, né? E muita gente reclamava dele porque ele não passava a bola. Né? Eu acho que o Ângelo precisa evoluir nessa questão do passe, às vezes parece mesmo um pouco fominha, mas na maior parte do tempo, quando nós olhávamos para o que estava acontecendo, o que a gente vê era o seguinte: o Ângelo não passava a bola porque não tinha receptor para passe. Né? Ele vinha muitas vezes buscar essa bola no meio de campo, né? Só que aí quando ele acelerava, né, conduzindo essa bola aí perto, até a proximidade da área, muitas vezes não tinha ninguém para passar. Né? Então este era um grande problema também, que o levava a sim ser fominha. Então o que acontece? Como eu disse, algumas vezes dava certo, né? Quando não dava certo, aí começava de novo, sabe, a chateação, né? Os haters, né? Xingando o jogador, reclamando do jogador, tal, pressionando o jogador. Então o ambiente dele na Vila não tem sido um ambiente muito bom. O Santos é um clube espetacular, né? Que tem um trabalho na base muito bom, mas o Santos não vive um bom momento. E curiosamente, paradoxalmente, né, um garoto da base, que é uma das grandes revelações do futebol brasileiro, pode ser um grande craque do futebol brasileiro, acaba sendo muito responsabilizado, muito mais do que deveria, pelos insucessos do Peixe. Né? Então o que acontece? Eu acho que quando a gente olha para o Flamengo, a gente percebe que o Flamengo é uma equipe que pode ser gerar um ambiente muito mais favorável para o Ângelo. Primeiro que ele chegaria para não ser titular de início, não ter esse peso de resolver completamente ali tudo para a equipe, né? E ao mesmo tempo, gente, a gente percebe que o meio de campo do Flamengo tem muito mais ideias, né? Tem muito mais geração de jogo. Mesmo esse meio de campo do Flamengo atual, né, ainda responde muito mais por criação de jogo, de jogadas e tal, fazendo a bola chegar, do que, por exemplo, o meio de campo do Santos, né? Então, eu acho que no Flamengo ele poderia ter um ambiente mais agradável. No Flamengo ele poderia ser, por exemplo, esse ponta que quando pega essa bola acelera pelo setor, pelo corredor lateral ofensivo com muito sucesso, né? Chegando próximo da área, ou pelo lado esquerdo quando ele vai até o fundo do campo. Acho que ele poderia ter muito sucesso no Flamengo, porque no Flamengo dá subsídios, né? O Flamengo consegue, por exemplo, entregar essa bola muito mais facilmente para os atacantes. Ainda, né, pode melhorar. Neste momento o Flamengo não está muito bem também neste quesito, mas vai evidentemente melhorar. O Flamengo vai contratar, precisa contratar, aliás, precisa contratar um volante, né, também. Aliás, um volante hoje, né, é até uma prioridade maior do que um jogador de lado de campo, né? Mas o Ângelo, gente, o Flamengo não pode perder essa oportunidade. Detalhe, tem que correr, porque o Nottingham Forest parece que está de olho nesse jogador neste momento. Para mim, em tese, seria uma baita contratação, baita. E se por acaso ele conseguir no Flamengo jogar 30%, gente, apenas 30% do que ele jogava na base do Santos, vocês podem ter certeza que o Flamengo vai ganhar com o Ângelo não somente muito lucro futebolístico, mas
muito rapidamente, vai ganhar também muito lucro financeiro, porque esse jogador, ele não vai ficar no Brasil durante muito tempo. Não vai. Ele é muito bom jogador, e logo logo estará jogando na Europa. Então se o Flamengo contratá-lo, o Flamengo certamente vai ganhar com o futebol do Ângelo e muito rapidamente também vai poder ganhar muito dinheiro com ele, porque ele será negociado para a Europa. Agora, o Mengão tem que correr. Marcos Braz, corre e contrata logo o Ângelo, não fique enrolando não, porque senão o Flamengo pode perder também essa grande oportunidade aí. Tá bom, gente? É isso.